Gramática Histórica da Língua Portuguesa, do Manuel Saidali. Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Literologia, e é sobre este livro aqui, a Gramática Histórica da Língua Portuguesa, que nós falaremos hoje, do Manuel Saidali, gente. Então, esta gramática com a qual eu estou em mão, ela foi revista e atualizada pelo professor Mário Eduardo Viaro, o grande etimólogo do Brasil, talvez o maior etimólogo do Brasil, gente, tá certo? Então, primeiro vamos ver um pouco sobre quem foi o Manuel Saidali, gente. Então, assim, vamos começar vamos situá-lo no espaço e no tempo, digamos assim. Então, ele nasceu em Petrópolis, Rio de Janeiro, em 1861, no dia 21 de outubro. Então, mais uma vez, ele nasceu aí em 1861, certo? Em Petrópolis. E morreu no Rio de Janeiro, aos 92 anos, em 1953, no dia 27 de maio. Então, ele viveu 92 anos e foi um grande estudioso de línguas, do alemão, do francês, do inglês, do português, do latim. Então a gente tem realmente o Manuel Saidali como grande referência de estudos da língua portuguesa, numa época que nem havia ainda no Brasil universidades de letras, faculdades de letras, gente. E nem tinha chegado ainda ao Brasil, nem havia chegado ainda ao Brasil os estudos mais aprofundados, talvez, de linguística. E ele já trazia isso, ele já atualizava isso para nós, para o Brasil. Então, assim, produziu diversos livros sobre alemão, sobre português, sobre francês, traduziu de diversas línguas para o Brasil. Foi professor na escola, onde hoje é o Colégio Dom Pedro II, que era grande referência para a época, e discutiu diversos assuntos, e nada mais, nada menos do que professor do grande estudioso e filólogo do Brasil, Serafim da Silva Neto. Um dia falaremos sobre ele aqui. E também do Joaquim Matoso Câmara Júnior, ou seja, a gente tem aqui o alicerce dos estudos de linguagem e linguística no Brasil, gente. Então a gente precisa sim voltar para esse cara aqui. E esta gramática aqui é importantíssima, ela é fundamental. Vamos ver o que a gente pode encontrar nesta gramática, Então, além de, como dizem os críticos, o Manuel Saidali, ou Saidali, como queiram pronunciar, ele não fica somente em recuperando estudos anteriores, ele faz reflexão, sim, sobre regras, sobre questões fonéticas, de sintaxe, de morfologia. Então, ele traz essa reflexão, sim, sobre os estudos, ou seja, ele traz questões já linguísticas para isso. Então, ele questiona certas regras sem muita explicação, ok? Então, o que é que a gente pode encontrar nessa gramática, Primeiro, a gente encontra uma rica e rara exemplificação. Ele nos oferece isso, diversos exemplos sobre diversos assuntos. Depois, ele traz precisão nas observações semânticas dele, uma coerência com a questão teórica também, ele é o precursor nessa questão também no Brasil. E as regras que associam as terminações dos substantivos aos seus gêneros, sistema de numeração antigo, o uso do pronome ela como forma de tratamento, já essa associação a pronome de tratamento, documentação e uso dos particípios dos verbos abundantes, polêmica explicação psicológica para as vozes verbais, com a partícula passivadora, o uso antigo das conjunções. Gente, aqui é interessante, eu lembro que eu estava estudando uma vez, não dá para encontrar agora, depois eu farei um vídeo sobre isso, e ele vai explicar a conjunção porém, por exemplo. É muito interessante a conjunção porém, que de início, no ponere, pondere, era como se fosse aditiva, depois é que ela vai aos poucos se transformando aí no que a gente tem hoje como uma conjunção classificada na nomenclatura gramatical brasileira e nas gramáticas normativas como adversativa. Então é muito interessante você entender
essa evolução da questão linguística. Eu adoro estudar a língua numa perspectiva diacrônica, nesta evolução com o tempo, e se você gosta de diacronia, esta gramática é fundamental, é especial, né? Também traz a questão, né, já falei das conjunções, uso minucioso dos sufixos, gente, importantíssimo, né? O espetacular capítulo ainda não superado sobre a sintaxe histórica. Então, é só de início sobre isso aqui. Então, eu falarei um pouco, mostrar aqui para vocês o que é que você pode encontrar mais aqui ainda, gente. Olha que interessante. Você vai encontrar aqui nesta versão o prólogo, né, do livro Lexicologia do Português Histórico, né, de 1921, da primeira edição. O prólogo do livro Formação de Palavras e Sintaxe do Português Histórico, de 1923. Eu tenho esse livro aqui, Sintaxe Histórica, depois farei um vídeo sobre ele. E o prólogo da Gramática Histórica, que é esta aqui, data de 1931, né, na primeira edição, depois a sexta edição em 1964. Gente. Então, assim, é o que a gente encontra aqui para você entender realmente questões da língua, precisa saber. Então, ele traz aqui uma introdução sobre, né, a língua, sobre essas questões. Então, o que é que a gente pode encontrar aqui? A gente falarei sobre o sumário, que é para dar uma visão geral. Então, na primeira parte, ele vai colocar os estudos dos sons e a lexicologia. Então, aqui vai colocar uma pequena introdução com uma história resumida da língua portuguesa, alterações fonéticas do latim vulgar, os sons em português e sua representação. Ele vai falar das vogais, das consoantes, né? E dos tipos de vogais, as consoantes geminadas, emprego da letra H, a permuta, um monte de coisa aí, gente, ó. Os vocábulos, né, espécies, formas de significação, os nomes em geral, né, os adjetivos, os numerais também, os pronomes, os verbos, né, advérbios, preposição, conjunção. E a segunda parte é formação de palavras e a sintaxe do português histórico, gente, que é muito importante, né? Então, vai falar sobre a derivação em geral, a derivação sufixal, né, substantivo e adjetivo, os verbos, prefixal, parassintética, regressiva, composição. Depois a sintaxe, né, a proposição em geral, os termos da proposição, e depois colocar aqui a função dos tempos verbais. Então, é um livro maravilhoso. Além disso, é de fácil consulta porque ele é topicalizado, né? Olha aqui, você percebe que eu já li também diversos pontos dele. Então, aqui, só para você ter a noção como é que funciona aqui, gente, por exemplo, aqui, ó. Aqui ele topicaliza, deixa eu ver aqui, ó, por exemplo, número 1293, ele fala assim: aos substantivos assim originados de verbos costumam os linguistas chamar de verbais ou pós-verbais, ou simplesmente substantivos verbais. Essa última denominação é pouco aceita. Então, assim, vou falar sobre declinação, só para você consegue ver aí, né, a numeração, né, o assunto aqui, por exemplo, derivação regressiva e tal, e como é que ele coloca aqui essas questões. Então, assim, é uma gramática importantíssima para qualquer pessoa que estude língua portuguesa, mesmo que seja numa dimensão apenas sincrônica, mas é importante entender a diacronia. Gramática Histórica da Língua Portuguesa, do Manuel Saidali. Se você já tem alguma coisa desse cara aqui, né, sem contar também que ele é o grande mestre, gente, do Evanildo Bechara, do professor e filólogo aí, Evanildo Bechara, tá? Então, se você já tem alguma coisa, se você gostaria de saber quem é mais o professor, o Manuel Saidali, aí você deixe seus comentários, né? E eu quereria pedir que você compartilhasse esse vídeo para quem é de letras, para quem gosta de língua portuguesa, para quem gosta de história da língua portuguesa, e deixe seus comentários, seus questionamentos. Abraço e até a próxima.